Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. Meu nome é Rafael Costa, sou educador financeiro e hoje nós vamos ter polêmica aqui, porque a gente vai te mostrar porque o Lula é o pai dos ricos e não dos pobres, né? Na realidade, o Lula só ferra os pobres e ajuda os ricos, ajuda as elites, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Então, já deixa para mim o seu like, porque esse vídeo vai ser porrada, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar a entender quem é o Lula, tá? E o Lula é um populista convicto, aquele que quer agradar o povo, agradar o eleitorado, independente do resultado, tá? Então, algumas notícias recentes aí, né, que vem o governo querendo fazer tarifa grátis de energia elétrica aqui para mais de 60 milhões de brasileiros e já está escrito ali no canto, né? Esse custo da medida vai custar bilhões de reais e vai ser repassado aos demais consumidores, né? Aí outra notícia é que 12 estados têm mais Bolsa Família do que empregados com carteira assinada, ou seja, tem mais gente pendurada na teta do governo do que gente trabalhando, gerando riqueza para o país, pagando impostos, tá? E aí, continuando, né, o welfare state do Brasil tem ações com ao menos 397 bilhões de reais por ano. O que isso quer dizer? Que é o bem-estar brasileiro, né? Ou seja, são os benefícios, é a maneira que o governo tem de manter ali o seu populismo, né? Ou seja, manter a sua aprovação entre o eleitorado. E veja que e tudo isso aqui eu estou lendo, não é a minha opinião, tá? Medidas populistas do Lula não vão levar a estabilidade nem ampliar o crescimento econômico, e isso, por mais que de fato seja verdade, isso não impede ele de continuar sendo populista, né? E aí você pode perguntar assim: tá bom, Rafael, Lula é populista, faz de conta que eu concordo com você, porque eu tenho certeza que vocês vão me malhar aqui, principalmente os lulistas aí vão me malhar nos comentários, mas vamos supor que o populismo do Lula seja verdade. Qual que é o problema disso? E o problema é que o Brasil é um país pobre, é um país endividado, é um país perdulado, né? Veja que as contas públicas no ano passado tiveram ali um déficit de quase 50 bilhões de reais. A dívida brasileira já chega a 76% do PIB e a gente está longe das nossas projeções de inflação, nossa taxa de juros está alta, tudo empurra o Brasil para uma piora econômica neste ano de 2025 e nos próximos anos, se nada for feito, tá? E aí, tudo isso gera o quê? Gera inflação. E a inflação é um imposto invisível, é um imposto sobre os pobres, né? Veja aí um grande exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o salário mínimo sendo reajustado aqui em 7%, mais ou menos, né? E a cesta básica ficando 14% mais cara no ano 2024. O que isso quer dizer? Basicamente, fazendo uma conta de padaria aqui, se a cesta básica ficou 14% mais cara e o salário mínimo foi reajustado em 7%, basicamente, o povo que depende do salário mínimo ficou 7% mais pobre, vai comer 7% menos comida. E isso vai piorando ao longo do tempo. E para o governo é ótima a inflação, né? Por quê? Porque a inflação vai aumentando o preço das coisas e a arrecadação é em cima do preço das coisas, né? Do faturamento das empresas. Então a arrecadação vai imediatamente subindo, enquanto os gastos vão subindo a taxas menores do que a inflação real, porque a inflação real, nesse caso aqui, é a inflação da cesta básica, 14, 15%, e ele reajusta o salário mínimo, reajusta as outras coisas, os outros gastos governamentais a 7%. Ou seja, no final, o que o governo está fazendo está aumentando a arrecadação e diminuindo os gastos através da inflação. Por isso que ele é conhecido como o imposto invisível. E no final, né, quem que vai pagar essa conta? Né? Já estamos pagando, né, com alimentos mais caros, tudo mais caro, mas essa conta vai ficar mais salgada no final. E quem vai pagar, meus amigos? Primeiro, é a classe média, tá? A classe média já vem sendo achatada, porque os mais pobres vêm ganhando esses subsídios, esses benefícios do governo, e a classe rica não é afetada, e eu vou te explicar daqui a pouquinho o porquê que ela não é afetada. Tá? Então, quem que vai sofrendo? A classe média. Então, a classe média é uma raça em extinção, porque ou ela sai dessa corrida dos ratos e vira rica, ou ela vai ser pobre, depender do benefício do governo, tá? E em algum momento, os pobres também vão pagar essa conta através, por exemplo, de uma reforma da Previdência, já está sendo ventilado aí no mercado, né, em Brasília, pelos políticos, uma reforma da Previdência, para quê? Para que se equacione toda a parte financeira brasileira, né? E a Previdência é uma parte super importante. Então veja que já estão se falando em congelar o salário mínimo da Previdência ali por 6 anos. Então imagina você
que depende de previdência, depende do INSS, depende de salário mínimo, ter congelado durante 6 anos o seu soldo, né, enfim, o seu pagamento, e a inflação ser 5% ao ano, 10% ao ano. Cara, depois de 6 anos, você está comprando 30, 40, talvez até mesmo, dependendo da inflação, 50% a menos do que você compra hoje, tá? Então você vai estar pagando essa conta do populismo, essa conta de temos um Estado perdulário. Mas aí eu quero te falar o porquê que o Lula é o pai dos ricos. Porque eu vou te explicar quem não vai pagar a conta. Quem não vai pagar a conta são aqueles que têm ativos protegidos da inflação, que na ampla maioria das vezes são os ricos, são a elite, tá? Então veja que se você tiver um ativo protegido da inflação, e aqui alguns exemplos, né, que está aí na tela, Tesouro IPCA, né, um título de renda fixa atrelado à inflação, ações, né, de boas empresas que pagam dividendo, imóveis, né, ativos dolarizados, tudo isso não sofre com a inflação, porque a inflação é a perda do poder de compra. E esses ativos não perdem o poder de compra. Então, eles se valorizarão, no mínimo, em relação à inflação, com uma paridade muito grande, de forma que ele mantenha o poder de compra de quem tem esses ativos, né? Não só esses, mas outros ativos que têm a capacidade de blindar o patrimônio de uma pessoa da inflação. E quem tem esses ativos, meu amigo e minha amiga? Os ricos, tá? Então é por isso que o Lula é o pai dos ricos, porque ele, ao gerar a inflação, ele penaliza no longo prazo o pobre, penaliza a classe média, mas os ricos, eles vão ser beneficiados por isso. Por quê? Com uma pobreza generalizada, tudo fica mais barato. A gente está vendo isso acontecer, por exemplo, no ramo dos imóveis, né? Os imóveis caindo. Então, os ricos que têm dinheiro, têm capacidade de blindar seu patrimônio, estão comprando tudo a preço de banana e esses ativos continuarão se valorizando no longo prazo, porque eles são ativos blindados da inflação, tá? Então, meu amigo e minha amiga, o Lula é o amigo dos ricos, o amigo das elites. E aqui fica uma lição muito importante. Quem é rico, quem tem aqui, pertence à elite, são aqueles que não necessariamente ganham muito dinheiro hoje, tá? Conheço médicos que ganham 100 mil reais por mês e gastam 110. Ou seja, eles estão agora numa classe abastada, mas não ficarão no longo prazo, né? Quem é rico e vai continuar sendo rico são aquelas pessoas que compram ativos, colocam seu dinheiro para trabalhar para você, e aí você deve estar se perguntando assim: pô, Rafael, isso é interessante, eu quero ser rico, eu quero colocar o meu dinheiro para trabalhar por mim. Como que eu faço? Basicamente, você tem que construir uma carteira de investimento blindada da inflação, blindada da desvalorização do real, que vai proporcionar uma renda passiva para você no longo prazo, e é justamente isso que a gente faz aqui na Cashwise, o meu escritório de assessoria de investimento. Nós temos a equipe aqui de mais de 50 profissionais que vão te ajudar a construir essa carteira de longo prazo, blindar o seu patrimônio e possibilitar que você não seja afetado pelo populismo do Lula e nem de qualquer outro governante que esse país possa ter, tá bom? Se você quer uma análise gratuita dos seus investimentos ou começar a investir, é muito simples, é só você escanear esse QR Code que está na sua tela ou ir no link da descrição pedindo aí uma consulta gratuita para o nosso time, para a gente sentar com você e avaliar como que a gente pode te ajudar, novamente, sem nenhum custo, tá? Então vai agora no link da descrição ou escaneia esse QR Code e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui para mim se você sabia que o Lula é o pai dos ricos, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta do Lula para ele vir aqui engajar nesse vídeo, compartilhar ele cada vez mais e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative a notificação porque tem um vídeo novo todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima.